Ser subversiva é questionar, refletir e estar a fim de transformar a sua realidade. Aqui trazemos assuntos para inspirar vocês a construírem uma vida com mais sentido. Eu sou a Camila Napolitano. Eu sou a Janaína Marim. E esse é o podcast Subversivas. Na última década, percebemos um aumento significativo de pessoas insatisfeitas profissionalmente, principalmente após o período de isolamento da pandemia Covid-19 por diversos motivos. A parte profissional é uma parte muito importante dentro das nossas vidas, dentro da nossa cultura, e os acontecimentos dos últimos anos fizeram com que muitas de nós passassem a refletir sobre o que fazer com essa insatisfação e sobre como encontrar um trabalho que esteja mais alinhado com a vida que a gente quer levar, enfim, com os nossos valores. A gente sabe que esse é um cenário um pouco delicado, principalmente no momento que a gente está vivendo, e que é um movimento de pessoas mais privilegiadas. Mas a gente acredita que já que a gente precisa mesmo passar tanto tempo das nossas vidas trabalhando, o ideal é que a gente possa ter uma carreira que faça sentido para nós e para a vida que a gente deseja construir. Para a conversa de hoje, a gente vai receber a incrível Valesca Petek, que é mentora de carreira e especialista em comunicação. Seja muito bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Ai, que bom, bem-vinda. E antes de a gente começar o nosso papo, você que é nossa ouvinte, ou até mesmo você que está nos conhecendo agora, gostaríamos de pedir para seguir aqui o nosso podcast e para quem só nos ouve pelo Spotify, lembrar e contar também para quem ainda não sabe que a gente tem um canal no YouTube e lá no YouTube também tem os episódios com vídeos, enfim. Então já segue nosso canal lá também. Agora, vamos para o nosso papo, e aí a gente gostaria de que você começasse com uma apresentação, falar um pouquinho do seu trabalho, enfim. Legal. Bom, então eu sou a Valesca Petek, sou mentora de carreira, mas a minha trajetória profissional começou na comunicação. Eu sou formada em relações públicas, tenho uma pós em comunicação e depois que eu migrei para essa área de recursos humanos. E aí foi uma área pela qual me apaixonei e eu já estive de um dos lados da mesa, né, que é como recrutadora, fazendo as entrevistas, conhecendo os candidatos, e hoje eu estou do outro lado, apoiando os candidatos e profissionais que querem se desenvolver e também conseguirem se comunicar melhor, se posicionando para o mercado de uma forma sempre honesta, que isso é muito importante, mas também mais persuasiva, que valorize a história que eles têm. Então é assim que eu misturei essas áreas de comunicação com recursos humanos, e se deixar eu vou falando, porque eu adoro o que eu faço, então é uma área que eu gosto muito de trabalhar. Ai, que gostoso. Então, assim, dá para perceber que o trabalho que você construiu, né, que a gente pode falar que é um serviço autoral, é bem alinhado com o que você gosta, com quem você é, com seus objetivos, né? Então, já está bem pronto nesse contexto. Isso mesmo, Jana. É isso mesmo. Eu tive, né? Eu tive essa transição de carreira porque eu era funcionária em uma multinacional e durante a pandemia uma galera foi mandada embora, né? Que foi a realidade de muitas empresas, infelizmente, e eu estava entre esse grupo de pessoas. E na época eu tinha muitas dúvidas sobre o que eu iria fazer dali para frente. Eu recebi várias mensagens de apoio de colegas falando: olha, eu te indico para empresas parceiras. Mas eu quis refletir mais sobre isso, e claro, como você citou no início, né, uma posição de privilégio, de poder pensar que, ok, pelos próximos meses eu consigo pagar os meus boletos, então eu consigo me dar um tempo para pensar, e aí depois de 3 meses, depois de passar por vários processos, eu decidi empreender. E hoje eu construí um modelo de trabalho, um formato, um conteúdo que eu vejo que está bem alinhado com o que eu gosto, e eu vejo que é uma forma de eu trazer para o mundo, para as pessoas que eu atendo, o melhor que eu tenho para oferecer. Então, estou muito feliz com essa escolha. Assim, uma curiosidade, no seu trabalho, como você dá mentoria de carreira e tal, você percebe que a maioria do motivo mesmo para as pessoas buscarem essa carreira é a insatisfação? Porque a gente já puxando aí para o cenário atual, né? Com certeza, Camila. O foco do meu trabalho é ajudar profissionais que estão frustrados com o trabalho atual. Então, eu sei que, assim, dentro desse universo, né, de orientação de carreiras, de mentoria, tem muitas possibilidades, e o que eu vi que eu posso contribuir mais é com quem está trabalhando e que está buscando um novo emprego. Eu sei que existe uma mistura de sentimentos, porque, por um lado, existe a frustração pelo emprego atual,
mas existe também um sentimento de culpa, de, poxa, mas tem tanta gente desempregada, poxa, mas eu deveria ter gratidão pelo que eu tenho. E o que eu sempre trago é que é possível ter os dois sentimentos ao mesmo tempo. Eu posso ser grata por ter um trabalho que me dá uma remuneração necessária para mim, para minha família, e ao mesmo tempo considerar outras possibilidades. Então, eu posso estar frustrada com o meu trabalho e mesmo assim ser grata por ele existir. Então, é um movimento também de deixar essa culpa um pouco de lado para a gente conseguir olhar para outras possibilidades, até porque a nossa relação com o trabalho é uma relação profissional, então tá tudo bem se ou eu ou a empresa decide, não que tá tudo bem, não que seja fácil, né, mas poderia acontecer de qualquer um dos lados optar por não continuar, pode ser o funcionário, pode ser a empresa. Eu acho que quanto mais leveza a gente traz para esse momento, mais fácil é a gente enxergar outras possibilidades. Eu não sei se vem muito da nossa cultura. Não sei como que fica em outros países, né? Mas vou falar aqui no Brasil, principalmente aqui na região de São Paulo, que a gente coloca esse peso muito grande na vida profissional, né? Então, se a gente entra em algum estilo de crise, se a gente foi mandado embora, se a gente está insatisfeito, parece que essa crise vira uma crise de identidade muito forte, né? Sim, realmente, Jana, porque, assim, tem muitas justificativas, né, mas uma das que eu acho que são relevantes é que nós ocupamos vários papéis, então nós somos filha, amiga, muitas vezes esposa, namorada de alguém, mãe, cada pessoa, né, tem os seus papéis. E o papel de profissional, ele é muito importante, ele está muito associado à nossa autoestima, a gente alcançar determinados resultados, até o nosso próprio dinheiro, então tem muitos fatores que levam. Além, é claro, né, de outras questões de que o mundo em que nós vivemos gira em torno de produtividade, de eu ter determinadas entregas. A gente muitas vezes sente culpa de estar num dia de folga, porque eu devia estar sendo produtiva, eu devia ter ido para academia, devia ter lido mais livros. É sempre a gente quer mais, né? Então, existe esse outro lado também. A parte profissional, que é da nossa carreira, ela acaba ocupando um espaço muito grande. Então, até porque, proporcionalmente, a quantidade de horas que a gente dedica ao trabalho é muito grande, né? Se forem 8 horas por dia, bom, enfim, eu sou de humanas, então não vou me arriscar aqui com as porcentagens, mas assim, 8 horas por dia, das 24 horas, se 8 eu durmo, 8 eu trabalho, sobram outras 8, né? Para eu fazer as outras coisas da vida. Então, um terço do meu dia eu estou dormindo, o outro terço eu estou trabalhando. É uma quantidade muito grande. Então, acho que, por um lado, é natural que o trabalho tenha um peso maior no que a gente enxerga, nós vemos de nós mesmas. Por outro lado, isso acaba ficando um pouco desregulado, porque tão importante quanto o nosso trabalho é a nossa relação com os nossos familiares, com os nossos amigos, é um momento que a gente consegue ter para nós mesmas. Então, é natural, mas eu vejo que está num nível que muitas vezes acaba não sendo saudável. Queria trazer aqui duas pesquisas bem recentes, uma da LinkedIn e a outra da plataforma empregos.com.br, que fala muito sobre essa insatisfação, né? Então, a do LinkedIn, que foi feita em 2022, com vários países, inclusive aqui o Brasil, trouxe os dados de que 60% dos entrevistados estão pensando em mudar de emprego ainda esse ano, aqui em 2023, e 20% já começaram, já lá em 2022, uma busca ativa por outra posição. Na outra pesquisa da Empregos com BR, que foi feita só aqui no Brasil, aqui agora em 2023, ela aponta que 3 em cada 4 pessoas, que representa mais dos 80% dos entrevistados, não estão satisfeitos com seus trabalhos atuais, a maioria por questões salariais ou por priorizar um modelo de home office. A gente até fez no ano passado um episódio, o episódio 17, falando sobre o movimento que começou a acontecer na pandemia, né, que é a grande renúncia, onde muitas pessoas optaram por sair dos seus trabalhos para um período sabático ou para trocar de emprego, para buscar alguma coisa nova, só que eles optaram por sair de um trabalho em que eles estavam muito insatisfeitos, mesmo sem ter outro em vista. Então a gente vê assim que é um movimento muito grande, né, de pessoas buscando algo mais satisfatório. Quais que são assim as questões mais presentes nos seus atendimentos dentro do seu trabalho? Eu vejo, Jana, que muitas vezes existe a questão salarial, com certeza, que a gente vê muitos empregos, muitos cargos, posições em que as empresas oferecem, por ter tantos candidatos disponíveis, oferecem um salário que não é
competitivo, né, pensando nas qualificações daquele candidato, então existe sim a questão salarial. No meu caso específico, não sei se é porque eu abordo muito esse tema, mas eu vejo muitas pessoas me buscando para falar sobre o quanto elas não sentem que o trabalho que elas fazem combina com o perfil delas. Por exemplo, uma pessoa que tem um perfil muito comunicativo e está num cargo onde ela não usa essa habilidade, ou o inverso, uma pessoa que é muito mais reservada e mais analítica, que está num cargo que demanda que ela fique falando em público com muita frequência. Não que uma coisa exclua a outra, claro que a gente sempre pode se desafiar, mas se a maior parte do tempo ela está num cargo, ela desempenha atividades que não combinam com o perfil dela, isso faz com que ela tenha que colocar um esforço muito grande para se adaptar. Então, geralmente a pessoa não chega conversando, né, com essa clareza e depois eu faço esse diagnóstico, mas ela chega falando sobre eu não gosto tanto das minhas atividades, eu não gosto tanto da cultura da empresa. Por quê? Porque a cultura da empresa vai para um lado e o perfil dela vai para outro. Ou uma questão de relacionamento com colegas, com líderes. Então, eu vejo muito mais algo atrelado a eu sou assim, eu tenho um determinado perfil e eu gostaria de estar numa empresa que abrace o perfil que eu sou, o perfil que eu tenho, a minha personalidade, que me permita ser eu mesma na minha melhor versão. Então, eu vejo muito isso relacionado a meu relacionamento com os meus líderes e colegas que não me permitem ser quem eu sou, porque eu tenho que ficar me moldando, porque o mundo corporativo tem isso, tem aquilo e eu não gosto. A empresa me força a me comportar de determinada forma. Então, eu vejo muito uma busca dos profissionais por estarem em um trabalho em que eles se sintam representados e que eles possam ser eles mesmos. E, claro, ver que o seu trabalho traz um impacto positivo, porque muitos profissionais acabam, eu também, acho que todos nós já estivemos nessa fase da carreira, né, de estar num trabalho que a gente não gosta tanto e que acaba tendo tarefas muito repetitivas e que você fala, para que eu estou fazendo isso? Então, essa busca por um significado, por se sentir mais completo, por sentir que você pode ser você mesmo, é algo que anos atrás nem se falava. Trabalho era para você pagar suas contas. Eu já escutei muitos colegas em empresas onde eu trabalhei falando que trabalho não é para fazer amigos, eu venho aqui, trabalho e vou embora. E ok, né? Claro que nossos colegas de trabalho não necessariamente vão se tornar amigos para a vida toda. Mas é legal a gente estar num ambiente onde a gente pode se relacionar. Então, essa flexibilidade, esse ambiente mais positivo para trabalhar, para eu poder ter um bom desempenho e ser eu mesma, é algo que as pessoas têm buscado muito mais nos meus atendimentos do que apenas uma questão salarial ou de cargo. Eu vejo que essas prioridades foram mudando ao longo dos anos. Muito legal você trazer isso. E eu gostei muito, me chamou muita atenção o dado de uma das pesquisas que falou sobre o motivo ser priorizar o modelo home office. E como isso, pelo menos na minha visão, assim, vendo de fora, o quanto isso é atual. Porque veio a pandemia que trouxe um novo modelo, né, de trabalho. E aí, vendo as pessoas agora priorizando esse modelo novo, né, eu achei muito interessante. E aí, casando com o que você falou pra gente, do quanto essa falta de clareza sobre os valores e tal faz com que a gente veja só de maneira superficial algumas coisas, né? Porque às vezes não é exatamente isso, mas aí você vai investigando e aí você percebe que tem mais coisas que precisam ser preenchidas nesse trabalho também, né? Com certeza, Camila. Essa questão do home office, claro que existem cargos em que isso não é possível, então a gente está falando de um recorte, né, de cargos em que isso é possível. E dentro desses cargos, eu vejo muitas pessoas, eu tenho pessoas que eu dou mentoria que falam, meu Deus, eu não vejo a hora de dar certo, de eu conseguir o meu sim, mas não porque a pessoa está desempregada, porque, por exemplo, ela tem um filho de 5 anos e ela viu que não é só uma questão de querer passar mais tempo com o filho, é uma questão de que a dinâmica de ela quer colocar o filho numa escola e ela não consegue fazer isso porque isso seria muito longe de onde ela trabalha e ela trabalha no computador, então não tem motivo nenhum para ela ter que ir lá presencialmente olhando por essa dinâmica, né, das atividades. Então, eu vejo também esse movimento e isso vai eu acho que isso passa por uma questão de revisitar os nossos valores. Então, como você trouxe, teve a questão da pandemia, nós vimos que dá para trabalhar de casa em muitas atividades, as pessoas entenderam, falo por mim também, eu entendi muito mais a importância de priorizar minha saúde em alguns aspectos,
que antes eu não priorizava, porque eu achava que o único modo de trabalhar era aquele que eu conhecia. E aí eu me lembro que em uma das empresas que eu trabalhava num horário que quando eu saía, o sol ainda não tinha desaparecido. Então eu saía e pensava, nossa, eu consigo ver o pôr do sol, que privilégio, porque os meus colegas não conseguiam, porque o horário que eles entravam é, muitas vezes estava escuro ou amanhecendo, e quando eles saíam, o sol já tinha se posto. Então, essa sensação de poder ver o sol, eu falava, gente, que privilégio, eu posso ver o sol se pôr, né, quando eu saio do trabalho. E hoje é estranho, né? Eu pensar que isso era a minha realidade, que eu acordava muito mais cedo. Então, não é só sobre eu poder trabalhar de casa, é sobre toda uma rede que vem a partir disso. E que isso se conectando, né, com o tema da saúde mental, isso faz bastante diferença. Porque se eu quero uma profissional que consegue sentar aqui e produzir cada vez melhor, melhor que ela consiga ter um almoço tranquila, que ela se sinta bem com a família dela, com os relacionamentos dela, que ela possa ir para academia, que ela tenha mais saúde, que ela, o tempo do trânsito ela gaste com outras coisas, e as empresas ganham muito com isso. Eu sou muito defensora do home office porque eu gosto. Eu entendo que existem pessoas que não se adaptam bem a isso, e por isso o que eu defendo é que exista uma possibilidade de escolha, e que quem se sentir confortável trabalhando presencial, que exista um espaço para isso, e que quem optar por trabalhar de casa, que não seja também prejudicado por isso. Porque se uma pessoa da equipe está remota, então todos estamos. Não dá para eu fazer a reunião presencial com alinhamento com todos, e aí depois eu só comunico aquele outro que está trabalhando de casa. Então, só que dá trabalho, né, fazer esses ajustes, né? Não quero dizer que é uma questão de preguiça, mas dá trabalho, porque envolve toda uma reestruturação de como são os nossos processos internos, como que a gente vai reestruturar, como que a cultura da empresa vai ser refletida nesses novos processos. Então, entendo que é um desafio, mas que se a gente investir nisso, acho que as empresas têm muito a ganhar. E eu vejo pelos meus atendimentos que tem muita empresa perdendo profissional bom, porque esse profissional está buscando quem oferece essa flexibilidade, esse poder de escolha. Então, imagino, tenho fé, né, de que o mercado também, em algum momento, vai para esse caminho, porque os bons profissionais vão migrando para essas empresas que oferecem essa flexibilidade. Então, eu vejo como um caminho sem volta mesmo. Que bom. Isso Eu sou é um ponto suspeita de até que eu falar, ia. né? Somos suspeitas, né? Isso era um ponto que eu ia até trazer, assim, desse conflito entre culturas que está tendo, que começou muito no isolamento, Uhum. porque antes disso, tinha a maioria das empresas falavam, não, o trabalho tem que ser presencial, não dá para fazer home office. E aí, quando você se vê obrigado, de repente, olha, a gente dá sim para fazer home office, né? E as pessoas, né, os funcionários, mudaram muito essa questão da cultura, do que valoriza, do que prioriza. Eu achei muito interessante isso que você trouxe, né? Do que as pessoas levam para o seu atendimento, que é uma questão de perfil, que é uma questão de como ela se sente mais confortável. Porque nas pesquisas e nos artigos que eu estava lendo, né, para pesquisa aqui para a pauta do podcast, eles sempre são muito estatísticos, tipo, não, os motivos são salário, tempo de carga excessiva de trabalho, assédio, e a gente sabe que são questões importantes, mas eu não sei, eu sinto ainda uma resistência, vou colocar da mídia também, mas das empresas de olhar para esse aspecto. Eu acompanho bastante o LinkedIn, você mais do que eu, mas eu vejo, assim, muita gente batendo nessa tecla de, cara, as empresas estão se recusando a fazer um ambiente mais humanizado, a sair desse modelo de que a produtividade vai vir pelas horas que você trabalha, pelo tanto que você produz, e não por outros tantos aspectos como qualidade de vida, outras questões, né? Você trabalha, o seu trabalho ele é avaliado pelas suas entregas e não pelo tempo que você está trabalhando. Você mostrar que está trabalhando 12 horas, hoje já não é uma coisa mais tão bem vista. E às vezes você está trabalhando 12 horas, só que 6 dessas horas você passou lá fingindo que estava preenchendo planilha no Excel porque você não aguenta mais. Então a gente está num choque de cultura muito grande, né?
Uhum. É muito legal você ter mencionado isso, Jana, de 12 horas. Eu fico pensando, poxa, como empreendedora, não sei se vocês vivenciaram isso também, né? A gente imagina, eu vou trabalhar menos, e não necessariamente que você vai trabalhar menos como empreendedora, mas Aham. a sensação de alcançar determinados resultados, a motivação que envolve isso, pelo menos para mim, eu tive que tomar cuidado para não fazer o contrário, para não virar workaholic, porque eu queria tanto, não, porque eu vou terminar isso, eu vou fazer aquilo e depois aquele outro, então eu tive que buscar ferramentas até para limitar essa dedicação para que não fosse algo prejudicial. Mas também é fácil ir para o outro lado, né? Se a gente não tem uma disciplina, falar, não, hoje eu vou trabalhar de pijama, e aí às vezes acaba sendo um dia com um ritmo diferente. Então eu entendo que existe uma dinâmica dentro do empreendedorismo, e quando a gente fala de uma dinâmica como funcionária, é, entendo que tem esse ajuste, né, de percepção e que tem a ver com cultura. Em alguns países, por exemplo, da Europa, pelo que eu fui vendo, conversando até com recrutadores que atuam em algumas organizações, se você atua e você está trabalhando e deu o seu horário e você ainda está lá, a sensação que passa é que você não é produtivo. Porque por que você ainda está aqui se você tem as suas demandas para o seu dia de trabalho e por que você não terminou ainda? Dá a sensação de que a pessoa não é tão, como eu vou dizer? Eita, me fugiu a palavra. Produtiva Ela foi mesmo, mais eu acho. devagar, produtiva, é. É, É, porque Não essa, fez o na que verdade devia ter feito. a que minha essa visão de pessoa. produtividade é isso, né? Você ter um horário e você conseguir fazer o que você precisa, não necessariamente trabalhar muitas horas. Ela não Exato. foi eficiente, talvez. Isso, essa é a palavra, eficiente. Perfeito. Obrigada, Jana. Então, dá a sensação de que você não foi tão eficiente porque você não conseguiu entregar dentro daquele período de tempo. Enquanto que em outros países também, né, além do Brasil, existe essa percepção de que, se eu fiquei mais tempo é porque eu sou comprometida. Mas assim, para quê, né? E eu vejo até dentro do Brasil. Então, claro que a minha intenção não é trazer um estereótipo, porque as pessoas são diferentes. Mas entre São Paulo, né, no estado de São Paulo, que é onde eu nasci, e Florianópolis, por exemplo, eu ficava pensando, nossa, se eu morasse aqui, né, em Floripa, né, morasse assim, se eu fosse daqui, para alguém me convencer a perder uma caminhada na beira da praia com esse pôr do sol, mas tem que ser um motivo muito realmente não dá para esperar até amanhã cedo esse problema. Então eu já pensaria dessa forma. E eu conheci amigos de lá que tinham um pensamento parecido, de que não, o meu horário eu vou embora, é o meu horário de fazer minha caminhada na praia. Então, claro que pessoas são individualmente diferentes, Sim. mas essa percepção também de produtividade, eu vejo diferença com amigos do Nordeste, amigos do Sul e amigos da região de São Paulo que colocam um significado diferente para a palavra produtividade. E, na minha visão, produtividade é eu entregar o que é necessário dentro de um período de tempo que é possível fazer aquela entrega. Então, e isso como empreendedora ficou mais claro, porque tem contatos, por exemplo, que eu começo hoje e que daqui 6 meses vão me dar determinado retorno financeiro, por exemplo. Então, ter a visão de que as coisas não são só preto e branco, eu tenho que fazer isso, eu tenho que alcançar isso, ok. Como é que eu meço, por exemplo, networking? Para saber se o tempo que eu gastei com networking, ele me deu resultado. Como é que eu meço um ROI disso, né? Um retorno do investimento? Imagino que exista algum caminho para isso. Se alguém quiser me contar, vou ficar feliz em saber, porque eu preciso me aprimorar nessa questão das métricas. Mas não é tão simples quanto parece. E muitas vezes as organizações, por ter métricas numéricas para as coisas, para metas e tudo mais, inclusive financeiras, ela quer medir. Então, ela quer medir com alguma coisa. Qual que é o mais fácil? Vou medir a quantidade de horas que essa pessoa está aqui dentro da minha empresa. É mais fácil. E eu entendo, porque para mim também, como empreendedora, é difícil mensurar muita coisa. Mas enquanto eu não flexibilizar para considerar outras métricas, eu vou ficar sempre olhando essa. E não é uma métrica eficiente, porque as horas que eu estou dentro da empresa não quer dizer que eu estou sendo eficiente dentro da empresa. Então, acho que passa por uma ressignificação desse conceito de produtividade. E o outro ponto é o ego, porque eu, olhando os meus liderados, eu consigo ter uma impressão do que eles estão fazendo, eu tenho até dados, né? Então é muito mais fácil gerir uma equipe quando eu estou enxergando, quando eu vejo que a pessoa está lá, se eu vejo que meu funcionário faltou, porque eu vejo porque ele não está lá. Agora, no online, eu tenho que ver se ele está online. E aí, essa sensação de não ter o controle é muito difícil. Para todos, para mim é difícil, eu que sou organizada, é difícil perder o controle das coisas.
mas entender que eu querer ter o controle disso não necessariamente vai me trazer resultado, é um passo importante, porque eu, se fosse, né, líder de uma empresa, gestora, qual é a utilidade de eu olhar para a cara da pessoa todos os dias? É legal, claro, tem os pontos positivos dessa interação, mas não é o que vai medir a produtividade. Aquela pessoa pode estar ali na reunião e a cabeça dela está em outro lugar. Então, estar presente não quer dizer estar presente, né? Falando É. dessa questão de cultura, eu lembrei de um exemplo que eu acho que fica bem legal. Não sei se vocês já assistiram Emily em Paris. E a Emily, ela é americana, e aí ela vai para Paris trabalhar em Paris. E só que ela vai para um escritório, uma agência, que só tem parisiense, só tem gente de lá. E ela é, tipo, super workaholic, ela trabalha muito. E aí as pessoas ficam, você não vai descansar? Tipo, aí fala, né, que lá no final de semana ninguém trabalha. E ela tava, tipo, super trabalhando, e para eles é um absurdo você trabalhar no final de semana. E aí eu lembrei muito do que você falou, né? Dessa mudança de cultura que às vezes a gente nem para pensar, porque é muito natural pra gente, né? Sim, isso dá Só completando, desculpa, Valesca, imagina. era um debate que eu estava vendo no Twitter esses dias. Então, assim, é um recorte, né, do recorte da internet, de uma pessoa que ela mora no Rio, nasceu no Rio, é carioca, enfim. E eu tava falando, cara, eu fui para passar um tempo em São Paulo, fiz uns amigos em São Paulo, e o que mais me choca é como o trabalho e a carreira é muito o centro da vida do paulista, né? E eu parei para pensar, assim, quando eu tô com os meus amigos, às vezes até com a Ká, que a gente sai, a gente acaba falando sobre trabalho. Tudo bem que com a Ká a gente tem um podcast e tal, mas mesmo assim, com os meus amigos, com amigos de faculdade, sempre rola algum desabafo, alguma atualização, mas a gente entra no assunto de trabalho. E lá essa pessoa estava falando, meu, eu tenho amigos aqui do Rio que eu conheço há 10 anos. Eu fui ficar sabendo onde eles trabalhavam e o que eles faziam Nossa. recentemente. Porque a gente não fala sobre isso. Eu conheço muito da vida da pessoa. Só que o trabalho, ele simplesmente não é tão importante assim. Então, a gente tem essa diferença muito próxima, né, entre São Paulo e Rio. Aqui em São Paulo, eu sinto mesmo que a gente tem essa definição, a gente coloca a nossa carreira como parte da definição da nossa identidade, né? Uhum. E isso gera, muitas vezes, até aquele luto quando a gente não está mais numa organização, ou por escolha própria, ou por uma decisão da empresa. É aquela. Eu passei um pouco por isso quando eu fui ressignificar essa ideia de ou continuar como funcionária buscando emprego em outras empresas, ou empreender, porque deixar esse crachá, para mim tinha um símbolo muito importante, essa questão do crachá, do mundo corporativo, porque na minha família, assim, não tem ninguém que tenha vivido essas experiências. Então, eu era assim, nossa, a primeira pessoa da família que foi fazer uma faculdade pública, que teve acesso a um contexto, me mudei de cidade, eu visitei outros países. Então, assim, eu tive acesso a experiências que a maioria das pessoas da minha família nunca teve. Então, para mim, era um motivo de muito orgulho contar para minha mãe, nossa, mãe, eu trabalho em tal empresa. E claro, né, para muitas pessoas existe esse carinho, e para mim, eu entendo que isso é muito ligado a essa questão familiar e tudo mais. E eu me sentia assim, nossa, é como se fosse um selo, né, falando, nossa, tal empresa escolheu a Valesca, tal empresa disse que a Valesca é muito boa. E a gente se apresenta, eu sou a Valesca de tal lugar. Então, quando eu trabalhei na Tilibra, eu atendia o telefone e falava Tilibra Valesca. Aí, quando eu trabalhava na Volvo, nos primeiros dias eu troquei, soltei um Tilibra lá no meio, mas depois eu atendia Volvo, Valesca. Então, era muito associado ao nome. E quando eu ia participar de eventos, também, Valesca de tal lugar. E até hoje, faz parte da minha história eu falar que eu trabalhei nessas empresas, aprendi muito, e muito dos meus métodos de trabalho vieram dessas experiências também. Muita coisa que eu aprendi na Tilibra e na Volvo, por exemplo, trouxeram insights para que eu pudesse ter processos dentro do meu negócio, para que eu pudesse pensar no atendimento do meu cliente, para que eu pudesse estruturar isso de uma forma bacana. Mas quem pegou essas pecinhas e construiu e transformou em algo do jeito que é hoje, fui eu. Não, né, não que eu seja perfeita, mas eu fiz isso. Tem muitos pontos para serem melhorados, mas
A primeira versão disso fui eu quem fiz, então por que não levar o meu próprio nome? Por que eu tenho que me vincular sempre a essas empresas? Mas é um processo também de entendimento sobre o nosso próprio valor e tirar essa ideia de estar atrelado a essa organização. Então, sim, foi uma experiência muito legal, mas eu sou muito mais do que as empresas onde eu trabalhei. E eu trago isso também para os meus mentorados, porque muitas vezes existe esse apego, e isso nos impede de enxergar outras possibilidades, porque eu fico tão fechada que, nossa, mas eu tenho como assim? Eu escutava, quando eu contei que eu ia empreender, tinha pessoas que, claro, né, estimulavam, e outras que falaram, nossa, mas você é fluente em inglês, fluente em espanhol, você vai jogar isso no lixo? E eu pensei, gente, olha que triste para a pessoa que fez esse comentário, né? Porque dá para perceber que a visão dela de mundo era restrita a o que eu sei, eu só aplico no trabalho, que entra, né, no que vocês estão trazendo, de que o trabalho ele ocupa um grande espaço. Então, se eu não vou usar no trabalho, eu vou usar onde? Primeiro, que sim, eu uso no meu trabalho e também na minha vida pessoal. Então, eu vou usar o meu inglês, eu vou usar o meu espanhol e faz parte. Então, se eu vou num evento e tem uma pessoa que, sei lá, veio do Chile, eu converso com ela e tá tudo certo. Então, é interessante entender também como que a gente enxerga que a nossa caixinha de ferramentas, de habilidades, muitas vezes vai para o trabalho, mas não só. E tá tudo bem, faz parte, né? Porque na nossa vida são vários papéis que nós desempenhamos. E falando um pouquinho, então você trouxe muito a importância dos valores, de a gente saber isso, né? Da questão da identidade também, da sua identidade não ser restrita a um trabalho, que isso é muito difícil. Quando a Jana Sim. falou agora, a pessoa não sabia que ela trabalhava, eu falei, como assim, gente? Como assim? Eu não sabia. Eu fiquei chocada também. Então, acho que é interessante a gente começar a trazer para isso, né? Falamos também sobre a importância das empresas começarem a olhar para tudo isso, mas a nossa responsabilidade também em começar a pensar sobre nós mesmas, o que é importante para nós mesmas, né? E, Valesca, como que você poderia definir assim como um primeiro passo, talvez, para a gente começar essa jornada, né? Você fala no sentido de autoconhecimento, né? De se Sim. perceber, de entender o que faz sentido. Eu acho que é um dos primeiros pontos e que me ajudou muito nessa jornada e que eu vejo que funciona bem para as pessoas que eu oriento, é pensar em o que eu posso romper. Tipo, em vez de perguntar por que não? Ai, mas eu sempre quis fazer isso, mas não vai dar. Por que que não vai dar? Será que não vai dar mesmo? Eu acho que questionar coisas que pareçam óbvias é um ótimo primeiro passo. Eu pensava, né, meu pai é empreendedor, ele é cabeleireiro, então ele é empreendedor. E desde a infância eu via assim, nossa, empreender é você não ter férias, é você, enfim, tem todo um contexto, né, da minha infância, adolescência, que eu pensava, poxa, eu não quero isso para mim. Aí eu fui lá, né, Valesca Corporativa, fui trabalhar nas empresas com o tal do crachá, com aquele logo, o e-mail corporativo, eu busquei tudo isso. E não passava pela minha cabeça a opção de empreender. E quando eu passei por aquele processo, né, de sair da última empresa, mas por que não? Por que não? Se eu tiver um motivo coerente que me faça não fazer isso, tudo bem. Mas é porque realmente não faz sentido para mim ou é porque eu tenho na minha cabeça essa ideia desde muito tempo e eu nunca parei para questionar? Então, por exemplo, eu não me imaginava. Hoje eu sou LinkedIn Creator. É, é um reconhecimento muito bacana sobre a relevância dos meus conteúdos. E quando alguém vira e fala assim, nossa, mas você é dessa geração, né, que quer ser influenciadora. Eu falava, não, porque realmente não era a minha meta. Nossa, eu vou ser influenciadora. E eu nem me coloco dessa forma. Mas, assim, às vezes eu uso essa expressão porque é mais fácil para as pessoas entenderem o que eu faço, mas não, Aham. não influenciadora, né, influencer da forma que as pessoas muitas vezes entendem. Então, assim, não é sobre isso, é sobre pensar que, poxa, eu tenho uma plataforma, que hoje a gente tem tantas, né, online, para poder fazer com que a minha voz, meu posicionamento, os meus pensamentos cheguem até mais pessoas. Então, é uma consequência de um outro valor que eu fui buscando construir com o meu trabalho. Então, quando a gente começa a tirar alguns desses preconceitos de tudo bem, se quiser me chamar de influenciadora, tá tudo certo, eu não vou ver isso de forma negativa, eu vou falar que bom, quer dizer que o que eu falo influencia e inspira pessoas. Ah, eu sou empreendedora? Sou também, e é isso aí, eu que comecei esse negócio do zero.
E se quiser falar que, você é autônoma, pode chamar de autônoma também. Então, assim, ressignificar algumas palavras foi importante para mim e entender se os nãos que eu falava eram mesmo meus, porque eu não queria, ou se era uma construção que vinha na minha cabeça, de, você vai jogar fora tal e tal conhecimento. Vou mesmo? Será que é isso? Então, questionar, dar uma de teimosa, rebelde, falar, mas será que é isso mesmo? Será que essa verdade é verdade mesmo? Acho que é um ponto bacana, porque nisso a gente consegue descobrir o que faz sentido para a gente naquele momento. Acho que acontece bastante, né, dentro, quando a gente entra nesse ritmo. E acho que vejo isso muito na nossa geração, na geração mais nova, de, eu tô infeliz com esse trabalho, eu vou procurar outro. E aí está no outro, repetindo os mesmos padrões, tipo, trocou por trocar, sem refletir muito, dá 3 meses, puta, eu tô insatisfeito aqui, eu vou começar a procurar outro lugar. É muito importante entender as razões pelas quais você está insatisfeita, né? Será que é só o lugar? Será que são só as pessoas que estão trabalhando com você? Olhar, é a cultura, é o tempo que você trabalha. Será que você não mudou de uns anos para cá? Os seus sonhos não mudaram? Então, ter esse olhar interno, né? Entender quais são os seus objetivos, os seus sonhos, os seus desejos para dentro da sua carreira é muito importante antes de fazer essa troca, né? Porque senão você gasta muito tempo, energia para trocar 6 por meia dúzia. Perfeito. Quando você fala 6 por meia dúzia, eu lembro do artigo que eu publiquei, que você comentou que tinha visto, que é exatamente essa ideia. Muitas vezes, por falta de experiência, de conhecimento, eu também já passei por isso, né? De sair do emprego, vai para outro e falar, poxa, mas não me encontrei ainda. E eu entendo que é muito natural, a gente não tem que fazer tudo perfeitamente calculado, faz parte ter essas experiências. Às vezes eu vou para um lado e falo, eita, não é para cá, é para lá. Faz parte dessa colheita de informações para eu poder tomar decisões melhores no futuro. Mas acho que é importante, depois de viver algumas experiências, por exemplo, na faculdade, faz projeto de extensão, iniciação científica, empresa júnior, estágio, o que der, ou experiências profissionais mesmo, né? No meu caso, trabalhei desde o primeiro ano da faculdade e trabalho CLT mesmo, então também foram experiências interessantes para me conhecer. E conforme a gente vai colhendo mais informações sobre nós mesmos, a gente vai entendendo que, ok, isso aqui cabe para mim, isso funciona, isso não, esse tipo de espaço me faz bem, esse tipo não. E quando eu vou colhendo essas informações, depois de coletar, eu preciso analisar para entender não só o que eu não quero, mas também o que eu quero. Eu saber o que eu não quero já é um ótimo primeiro passo. Mas eu também preciso olhar e pensar o que eu realmente quero. Ok, a empresa onde eu estou hoje, eu não gosto da cultura da empresa, não me identifico. Ok, mas que tipo de cultura de empresa existe além dessa? Quais eu me identificaria? Eu conheço alguém que trabalha numa empresa com esse perfil que eu acho que pode ser legal, e eu posso trocar uma ideia com essa pessoa? Como que eu posso colher mais informações para saber se esse é o caminho? Ou até fazendo uma entrevista. Na entrevista, a gente também entrevista o entrevistador. Entender, será que eu me vejo com essa pessoa aí, sendo meu chefe, sendo minha chefe? Será que eu me enxergo trabalhando aqui? E eu só consigo ter esse raciocínio, né, trazer essa avaliação, quando eu me conheço. Por isso, cai de novo no autoconhecimento, que é eu entender que tipo de empresa faz sentido para mim, que tipo de cargo se beneficia do meu perfil. Então, quanto mais eu me conheço e mais senso crítico eu tenho, mais chances eu tenho de fazer uma troca mais saudável, uma troca que vai resolver o que eu quero. Em vez de trocar os 6 por meia dúzia, que aí eu vou rodando, rodando e perdendo meu tempo. Não perdendo, a gente sempre ganha em experiência, mas eu poderia chegar mais rápido nos meus objetivos se eu tivesse uma estratégia. Então, dá para ir na sorte, mas se você tem uma estratégia e passa por essas reflexões, o resultado ele vem de uma forma bem mais rápida. Eu gostei muito do que você falou antes sobre questionar, porque eu acho que faz muito sentido com tudo que eu e a Jana trazemos aqui no podcast. Então, a nossa ideia com o podcast é justamente fazer as pessoas questionarem. Então, casou muito com o que a gente sempre traz aqui. E eu achei que foi muito, assim, fora do que eu esperava, porque normalmente a gente pergunta, valores, que a gente vai falar um pouquinho, mas não, é esse questionamento mesmo do que você quer, do que é importante. E o quanto é importante a gente ter um olhar mais curioso sobre a gente, querer se autoconhecer, porque às vezes a gente fica muito externalizando, né? Putz, o mercado tá ruim, as coisas não estão fáceis, não tirando o mérito de.
né? Mas como que nós podemos melhorar isso, né, na nossa própria vida? E aí eu fico pensando assim, o quanto é importante a gente saber dos nossos valores, sim, mas também das habilidades, dos talentos. Isso fez muita diferença para mim antes até de eu começar a empreender, mas de perceber, cara, eu sei fazer isso, porque às vezes a gente acha que todo mundo sabe fazer tudo, né? Que nada é importante, nada do que a gente faz é importante. Então, esse exercício de se questionar quais são os nossos valores, eu vejo como muito importante, acredito que para a Jana também foi importante nessa trajetória, né? Então, para mim também foi muito importante, assim, esse passo de questionar valores, assim, descobrir os valores, né? E os talentos. Ah, é muito bom você mencionar isso, Camila, porque quando a gente fala de descobrir os nossos talentos, os nossos pontos fortes, automaticamente as pessoas pensam, tem que olhar os pontos fracos também, né? Sim, temos que olhar, os dois são importantes. Mas é muito bacana você ter mencionado, porque a gente costuma dar muito valor para as fraquezas, em vez de olhar para as fortalezas. E quando a gente fala de desenvolvimento de pessoas, claro que se eu identifico que, eu estou aqui e eu quero chegar nesse cargo aqui, ou nessa posição, ou nesse contexto aqui de trabalho. E eu entendo que para chegar lá tem um gap entre o que eu sei e o que eu preciso saber. Então, pode ser um conhecimento técnico, uma experiência, uma habilidade, uma soft skill, o que seja. Então, é importante olhar para esse gap. Mas muitas vezes o caminho é eu, em vez de focar tanto no gap, focar no que eu já tenho de bom. Por exemplo, a minha comunicação costuma ser prolixa. Então, eu enrolo um pouco para falar o que eu tenho que falar, porque eu quero dar muitos detalhes. Eu tenho que exercitar isso é importante. Mas não significa que eu queira eliminar a minha prolixidade totalmente, porque em alguns momentos é importante eu fazer um detalhamento, uma contextualização e tudo mais. Então, eu vou buscando ali uma dose. Então, se eu tentasse só focar em ser uma pessoa assertiva, eu tenho que ser assertiva, eu tenho que ser objetiva, eu tenho que ser direta, eu perderia o que eu tenho, que é esse outro lado que em alguns momentos é muito positivo. Um outro exemplo, falar em público. Eu, naturalmente, sou muito comunicativa. Eu tenho dificuldade, por outro lado, de ser mais analítica. Que quando a gente olha a questão de perfil, às vezes pode aparecer de uma forma mais oposta, né? Então, pessoas mais analíticas podem ter mais dificuldade de falar em público e vice-versa. Eu tenho essa dificuldade de ser analítica, se me der dados, é uma dificuldade. Mas em vez de eu colocar muita energia em desenvolver meu lado analítico, eu aprendo o suficiente para neutralizar esse gap, para ele não me atrapalhar. Mas eu vou e faço cursos de oratória, de comunicação não verbal, de vários elementos, porque se eu já sou boa sem tanto treinamento, imagina se eu investir nessa habilidade. Então, a gente potencializar o que a gente já tem de bom é um caminho muito bacana que faz a gente, né, como diz aqui a empresa da Jana, né, brotar para fora. A gente consegue florescer, porque eu pego o que eu tenho e, opa, vou ser melhor ainda, em vez de eu só focar no negativo ou no que me falta. Então, achei muito legal a sua colocação de olhar para o que a gente tem de bom e abraçar isso. Acho que é bem bacana. Acho que, de certa forma, não sei se é por um certo pessimismo, mas é aquilo, né? Para a gente é muito mais fácil olhar para o que a gente faz de ruim, né? E não valorizar tanto o que a gente faz de bom, até pelo que a Ká colocou, né? A gente diminui muito. Por exemplo, você falou que você é uma pessoa muito comunicativa, e isso é muito perceptível, mas uma pessoa poderia falar, mas e daí, né? Eu sou comunicativa, mas todo mundo a minha volta, principalmente, né? Uhum, Você trabalhava com relações públicas. Os seus uhum. colegas da área, você ia olhar e falar, mas todo mundo é comunicativo, mas que bom, né? Na sua área, isso é importante. Você vai ver, por exemplo, com, sei lá, um advogado, um médico, talvez já seja mais reservado, e tudo bem, tem muitas essas diferenças. E eu estava aqui pensando também o quanto, e aí eu lembrei do episódio passado, que não tem nada a ver com o assunto, que é o que é amor, mas que a gente falou sobre esse hábito que a gente tem de esperar ser escolhidas. Né? Da gente falar, eu fui escolhida por tal pessoa, e que você comentou, nossa, tal empresa me escolheu, e eu não sei, gente, fazem anos, né? Eu comecei a empreender em 2019, então faz muito tempo que eu não participo de uma entrevista de emprego para poder dizer se isso mudou ou não.
Mas, quando eu participava de processos seletivos, eu chegava lá, assim, com essa sensação de vulnerabilidade, de tipo, tomara que me escolha. Eu não parava para pensar, tá, mas eu estou escolhendo essa empresa? E isso me colocou em situações de empregos muito delicadas, em locais que, assim, na entrevista eu poderia ter percebido que, meu, esse lugar não é para mim, que tem coisa muito errada aqui. Mas eu já chegava tão, tipo, por favor, me escolhe e me dê um emprego. E quando eu questionava alguma coisa sobre os valores da empresa, eu me sentia errada. Eu me sentia, assim, quase como um abuso, como uma ousadia. E que aí a pessoa não ia querer me contratar por causa disso. E se for ver que a pessoa não quer te contratar por causa disso, então isso já é um sinal de que não é um lugar para você, né? Acho que tem muito isso também da gente chegar nesse lugar de eu tenho, gente, aquilo que a gente estava falando. Eu vou passar pelo menos 8 horas do meu dia nesse lugar. Ele tem que estar alinhado comigo, eu tenho que escolher estar aqui, não estar esperando ser escolhida. Que aí, pensando aqui, né, pegando o raciocínio, foi o que aconteceu comigo, e acho que deve ter acontecido com muita gente. Eu fui escolhida por uma empresa que eu podia ter percebido na entrevista que aquele lugar não era para mim. Com o tempo, logo na primeira semana, eu já fui percebendo como aquele lugar era tóxico, como a cultura da empresa era péssima, a chefe era abusiva, enfim, N problemas. E aí eu começo a trazer isso para mim no sentido, foi esse o tipo de lugar que me escolheu. E aí, tipo, eu não sou boa porque as empresas boas não me escolhem. É tão fácil, né, a gente colocar a culpa no outro e já trazer pra gente também. Gente, é um rolê muito complexo. É uma coisa muito Nossa, complicada. você ficou falando, Jana, eu fiquei pensando em conversas assim com amigas, né, bate-papo, quando a gente fala de relacionamento amoroso, né? Ah, tem o dedo podre, só escolho pessoas que não combinam com o perfil e tal. Né, em terapia, porque terapia é maravilhoso, né, gente? Eu amo, Uhum. maravilhosa minha terapeuta. Terapia. E aí, né, quando a gente vai falar sobre várias questões com família, com amigos, ou relacionamento amoroso, e aí passa pela questão do trabalho, que é um dos muitos papéis, né, que a gente desempenha, envolve muita questão da nossa autoestima, de a gente pensar, poxa, será que essa amizade está me fazendo bem? Essa amizade está fazendo com que eu me sinta respeitada, valorizada, apreciada? Eu posso ser eu mesma com essa amizade? Vai valer para o relacionamento amoroso, vai valer para a empresa também. Então, aquela máxima, né, de a gente fortalecer nossa autoestima, entender o nosso valor e investir em estar em espaços e com pessoas que abracem quem a gente é, em vez de estar num espaço que faz a gente sentir que a gente está toda errada, né? Fala, nossa, eu sou uma péssima profissional. Poxa, como é que eu vou ter um bom desempenho num ambiente que me faz pensar que eu estou errada, que eu sou uma péssima profissional e que o jeito que eu sou não cabe? Claro que uma coisa é falar, olha, você tem esse gap, precisa melhorar essa habilidade, mas é de uma forma construtiva para te ajudar a crescer, e não de uma forma que você sinta que, gente, esse lugar não é para mim. Parece que a gente tem que se apertar para caber, né? E eu não me lembro outra frase, mas eu vi uma que falava que se tá apertada é porque não é seu número. Vale para relacionamento, vale para trabalho, vale para sapato, vale para anel, o que for. Então, se tá apertado, é porque não é o seu espaço, mas existe. Eu acho que passa também um pouco de fé, de otimismo, de que existe um lugar onde a gente caiba, onde você vai caber e você vai se sentir bem. E se você não encontrar esse lugar, ou se você quiser construir esse lugar, isso vale para relacionamentos. Então, se tem um amigo que não tá rolando, vai ter outro amigo. E se não for um relacionamento, vai ser outro. E se não for um trabalho, vai ser outro. E se for o caso, a gente empreende também. Então, é importante a gente pensar que existem caminhos. Quando a gente está com a autoestima mais sensível, ou por qualquer motivo da nossa vida, às vezes até o financeiro, né? A gente está tão num aperto financeiro, a gente aceita o primeiro emprego que aparece. Já fiz isso também, né? Por necessidade, os boletos estão aí, né? Então faz parte. Mas se for possível, é sempre bom a gente ter se fortalecer para conseguir escolher, porque depois que a gente entra, é tão difícil sair de um ambiente desse, né? Muito. Uhum. E aí, temos um contraponto nessa história toda, né? Eu acho que é importante esse fortalecimento, conhecer nossas habilidades, nossos valores. Mas aí, eu acho que tem o perigo também de a gente ficar fortalecida, não vou falar fortalecida demais, porque é importante a gente ficar forte, mas assim, de buscar um trabalho perfeito, de ter
Não, eu só quero se for exatamente assim. E serve para relacionamentos também. Só quero se for Sim, exatamente assim. É, na minha visão, isso para mim assim começou muito com aquela ideia de propósito que tinha alguns anos atrás. Tem um boom de propósito, encontre seu propósito, até a questão dos coaches também. Então, eu acho que foi nesse boom que as coisas vieram, não que não seja importante a gente pensar sobre isso, pensar como que é realmente o trabalho que você quer, mas como é perigoso também você querer essa perfeição, porque aí vem uma cobrança também, porque, cara, eu não tô achando, as contas estão chegando, o que que eu faço? Então, como esse mito do trabalho dos sonhos, da vaga ideal, pode atrapalhar também nessa busca, né, por um trabalho que faça sentido pra gente. com certeza, Ká. Eu uso muito essa expressão vaga dos sonhos, geralmente entre aspas, e eu reforço muito que ela tem que ser vista sem uma romantização excessiva, porque trabalho dos sonhos ainda é um trabalho. A gente não tem relacionamento perfeito, nem com uma empresa, nem no relacionamento amoroso, nem na amizade, de trabalho, enfim, com certeza vocês duas, né, que convivem bastante, tem pontos que a gente concorda, tem pontos que discorda, isso é saudável e tá tudo bem. E no trabalho também acontece. Quando a gente fala de romantizar demais, é porque muitas vezes nessa busca por um trabalho que nos preenche, assim, a ideia do propósito é linda, eu trago esse conceito nos meus atendimentos, mas voltando depois com o pé no chão, para entender que eu busco algo que eu goste de fazer, algo que eu faça bem, algo que me pagariam para fazer, uhul, perfeito. Só que é um trabalho, não é um hobby. O hobby que eu vou fazer, e aí eu só vou. E mesmo nos hobbies, a gente não tem só prazer nos nossos hobbies. Se você vai praticar um esporte, você passa por muitos momentos desafiadores. Então, é importante a gente lembrar que esse lugar onde não existe frustração, não existe. Independente, pode ser a empresa lá, número um do Great Place to Work, pode ser a empresa mais valiosa do mundo, não importa, pode ser o melhor chefe que você vai ter, mas sempre existe espaço para uma frustração, porque a gente comete erros, tem dia que a gente, eu amo o que eu faço, eu amo o que eu faço, mas segunda-feira de manhã, a gente tem vontade de ficar um pouquinho mais na cama, um dia chuvoso, a gente fala, ai que delícia ficar de pijama aqui embaixo da coberta, ou um dia ensolarado, você fala, nossa, eu queria sair para caminhar, para fazer outra coisa, mas aí você tem que fazer uma entrega. Então, faz parte, porque, gente, é vida adulta, né? A gente não pode ficar buscando uma coisa assim, ai, meu Deus, esse lugar perfeito não existe. Então, a gente tem que colocar os pés no chão e entender que dentro do que é possível, no mundo que nós vivemos e na vida adulta, do adulto que eu sou, do adulto responsável que a gente, né, busca ser, o que é possível, o que se aproxima mais do meu perfil, o que me possibilita ter um melhor desempenho, mas com pés no chão, porque uma romantização excessiva não é boa em qualquer situação da vida, né? Imagina arrumar um namorado e falar, tem que ser a pessoa perfeitinha, do jeito que eu quero, nunca vai discordar de mim. A única coisa que a pessoa vai falar é sim, meu amor, vou fazer tudo que ela quer. Não, não existe, porque senão eu não estou buscando uma pessoa real e não existe. Então a gente tem que buscar um emprego, né, um trabalho que nos faça felizes, mas que seja um emprego real, não uma coisa idealizada. Olha, gente, então deixa aqui o gancho para o episódio anterior, o que é amor, que aí você já começa a pensar na vida profissional também, tá? É... eu até perdi a linha de raciocínio, mas é isso, é isso. Ah, sim, tem uma frase que me incomoda muito, que é aquela famosa, faça o que você ama e você nunca mais vai trabalhar na vida. Gente, não, não, eu ia Nunca mais soltar um terá palavrãozinho aqui, só frustrações, que, será tudo gente, lindo, florido. claro que não, mesmo no empreender, amo o que eu faço, eu sei que a Cá também, só que quantos dias na semana passada eu conversando com a Cá, mandando áudios pra cara, eu queria ter nascido herdeira. Era uma preocupação a menos. Eu amo o que eu faço, mas eu queria ter nascido herdeira. Eu tô E o herdeiro cansada. também tem reclamações dele, né? Sim, 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 né? Óbvio. Eu só queria, sabe, ter uma vida mais fácil, que não sei o quê. Eu tô cansada, eu tô frustrada. O empreender também tem os seus prós e os seus contras, né? E eu já vi, eu estava conversando com algumas ex-clientes, né, nessas últimas semanas,
E duas delas, as falas me chamaram muita atenção, que elas construíram serviços, modelaram tudo, começaram a colocar o projeto no mundo do jeito que a gente tinha planejado. Uma não teve, né? Ela estava trabalhando com ONGs, mandou o proposta dela esperando indicações de possíveis clientes, não veio nenhum. A outra estava trabalhando com grupos em escolas, fez um grupo gratuito, mandou a proposta para a escola para continuar de forma paga e não teve retorno. As duas disseram: ah, então aconteceu isso, eu não tive o retorno, me frustrei, então agora eu estou focando em outra coisa. E eu pensei, falei, poxa, gente, mas na primeira frustração, sabe? Não vai vir assim logo de cara. Isso é uma coisa que eu trago muito. O empreender, a gente sabe bem aqui, o cliente não vai chegar na primeira. Se a sua indicação não veio com essa escola, você vai ter que tentar outras. E muitas outras. A indicação não veio com a ONG, vai buscar outros caminhos. Não vai ser uma coisa fácil. Da mesma maneira que numa empresa a gente tem os prós de que a gente sabe que o salário vai chegar no fim do mês, mas tem todos os outros contras, né? De que às vezes é um chefe tóxico, uns colegas mala pra caramba, enfim, tantas outras coisas, né? A gente precisa muito tirar essa romantização do trabalho, seja numa empresa, seja a gente empreendendo, e pesar os prós e os contras, né? Eu tenho refletido muito, falar, tá, eu tô disposta a bancar os contras desse trabalho que eu tô levando agora, da minha empresa? A resposta, por enquanto, ainda é sim. Pode ser que um dia mude. E a gente precisa refletir muito em cima disso, né? Perfeito, Jana. Me lembrou uma frase, eu também não vou me lembrar o autor, preciso começar a anotar para lembrar os autores das frases que eu vejo, que é uma que falava assim, que toda opção é difícil. Por exemplo, ir para academia é difícil, estar acima do peso também é difícil. Eu ser funcionário é difícil, eu empreender também é difícil. Eu estar num relacionamento é difícil, eu não estar num relacionamento é difícil. Eu morar num lugar com a praia tem as suas dificuldades, eu morar num lugar sem praia também tem, sei lá, essa parte da praia fui eu que adicionei. Mas, assim, qualquer opção vai ter os seus prós e contras. Por exemplo, eu brinquei falando da praia, né? Quando eu fiquei um período em Florianópolis, e uma dificuldade que eu tinha lá é que a umidade do ar era muito alta, né? Tinha muita umidade, então era muito fácil dar mofo, por exemplo. Então, se eu não secasse bem as toalhas, elas ficariam mofadas. Então, eu pensava, gente, quem mora na praia não me contou que tinha isso, né? Que passava por essa situação. E as pessoas imaginam, morar na praia, maravilhoso, tudo lindo. Então, assim, é um exemplo bem, bem simples de que qualquer opção vai ser difícil. Agora, é escolher o seu difícil. Eu prefiro escolher o difícil, de estar numa organização e vou buscar outra. Então, se essa aqui não está me fazendo bem, ou se não tenho para onde crescer, eu não tenho como ser eu mesma aqui dentro, eu vou buscar outra, tudo bem. É um processo de planejamento e de mudança para isso acontecer. Eu não quero mais fazer parte desse mundo aqui, eu quero ir empreender. Legal, busque recursos, busque apoio, né, de pessoas que possam te ajudar nessa jornada e vai que é sua. Mas também é um processo, um planejamento para isso acontecer. Não existe opção fácil, não tem nada gratuito, que eu não vou fazer nada e vai vir. Não é assim. Então, realmente, a gente tem que escolher qual é o difícil que a gente escolhe enfrentar, porque todas as opções têm a sua dificuldade. Você falou da facilidade e me lembrou muito. Eu participo de muitos grupos do Facebook de mulheres, né, que querem empreender, que não querem, de mulheres de maneira geral. E aí eu percebo a quantidade de mulheres que buscam um emprego que tem um retorno fácil. E aí eu lembrei dessa facilidade, porque, então, eu quero um emprego perfeito, que me dê dinheiro rápido. Gente, não vai ser assim, né? As coisas acontecem, a vida acontece. E aí, você falando muito dessa questão de lidar com a frustração, eu fico pensando aqui muito voltado para o autoconhecimento, que na vida a gente lida diariamente com as nossas sombras. E se o trabalho, a gente tá nele 8 horas por dia, aonde mais a gente vai ver um monte de sombras para a gente lidar, um monte de coisas para a gente lidar, mesmo que a gente esteja trabalhando no melhor lugar do mundo, né? E várias pessoas juntas, cada uma com as suas sombras, convivendo no mesmo espaço, seja físico ou Loucura. virtual,
Imagina, né? Nós três aqui num projeto, e aí cada uma tem o seu dia ruim, cada uma vai ter uma fase da vida que está mais difícil, ou vamos supor que a gente estivesse aqui numa reunião e fala sobre planejamento, e aí alguém tem um perfil mais dinâmico, já quer sair fazendo, isso vai me cutucar, porque eu vou falar, não, pera lá, vamos planejar antes de sair fazendo. Então as pessoas têm perfis diferentes. Então pega cada ser humano com a sua complexidade, coloca vários desses juntos, imagina as tretas, né? Então, assim, e quando a gente empreende, isso não acaba, porque eu vou lidar com parceiro, eu vou lidar com cliente, eu vou lidar com fornecedor, então esse contato continua existindo, a não ser um trabalho que seja totalmente, estou imaginando aqui um trabalho totalmente individual, mas até quem trabalha assim, ó, sem fazer uma videochamada, tem que responder um e-mail, tem que se comunicar com alguém, né? Imagina assim, nos empregos que me vêm à mente, acho que todos eles a gente tem que interagir com as pessoas de alguma forma. Então, não tem essa opção. Podia ser opção fácil, né? Mas a gente tem que lidar com a gente e com o outro. Começando lidando com a gente já é um bom passo. Aí a gente tem mais ferramentas para lidar com os outros também. Sim. Com certeza, né? É isso. Relação nunca é fácil. Se relacionar com os outros, se relacionar com a gente. Todo mundo tem aqueles dias que, se pudesse, gente, eu não interagia comigo mesma. Hoje, se pudesse, né? Então, imagina com os outros, né? E aí, quando você tem uma equipe em que 2 ou 3 pessoas estão assim, nesse humor, nesse pique, é muito mais complexo, né? Sim. E aí entra uma dose de empatia com a gente e com os outros, de que, poxa, hoje eu não tô legal. Será que, em vez de eu descontar no outro, será que não é melhor eu processar de outra forma? Ou pensar no outro que não tá bem? Poxa, hoje é o dia dela ou dele. Hoje é o dia que eu vou ter que ter um pouco mais de paciência, igual aquele outro dia essa pessoa teve paciência comigo. Ou talvez a pessoa não teve, mas eu vou ter, porque eu entendo que esse é o melhor caminho para fortalecer essa relação. Então é um desafio mesmo, com certeza. Gente, o exemplo prático é o podcast. Porque graças a Deus temos 2 pessoas, então às vezes a Jana fala, ai, Nossa. Cá, tô aguentando, eu falo, não, Cá, ô, Jana, hoje sou eu. E aí a gente vai caminhando, entendeu? Nossa, a gente se entendeu muito bem nisso, porque olha, tem épocas que meio que as duas deixam cair a peteca com algumas coisinhas, algumas metas, e as duas olham e falam: Meu, tá ótimo, foi o que deu, tá caótico para as duas, e vai nessa de empatia, e é bem isso, né? Eu vi um gráfico, ó, a gente precisa anotar os autores das artes que eu vejo, mas é que a memória não guarda essas informações, que mostrava um gráfico, parecia um zigue-zague assim, para cima e para baixo, e mostrava que era um pontinho e falava assim, esse aqui é o seu melhor nesse dia. No outro dia era um pouco mais para cima, no outro dia era bem mais para baixo. Então, mostrando que todos os dias nós damos o nosso melhor, mas o nosso melhor de cada dia não é sempre o mesmo. Tem dia que o máximo que eu vou conseguir dar é 50%. Então, se eu dei 50%, aquele já foi o meu melhor. Então, a gente entender que existem essas oscilações, né? Claro que, nossa, lá no mundo corporativo é mais difícil a gente explicar isso, né, para os colegas e tudo mais. Mas quando a gente começa tendo mais empatia com a gente, fica mais fácil ter isso com os outros também. E dentro das possibilidades, a gente tentar priorizar. Poxa, hoje não é o dia que eu estou mais comunicativa. Será que essa reunião tem que acontecer hoje? Se tiver que acontecer, eu vou do jeito que dá e vou executar o que eu preciso fazer. Mas se eu tiver uma opção de ajustar, eu faço um ajuste. Então, por isso que eu sou muito a favor de oferecer o máximo de flexibilidade e de opção de escolha. Hoje, como empreendedores, fica bem mais fácil. Dentro das organizações já era mais difícil, mas espero que o mercado também possibilite um pouco mais desse olhar de diversidade de perfis, que vai muito além do que a gente fala do tema diversidade, que é super relevante, mas olhando também essa questão individual do estilo de cada um, da produtividade de cada um, porque no fim que a gente quer é resultado, mas ok, né? Se eu vou trabalhar mais de manhã, mais à noite, o que importa é eu entregar. Então, espero que o mercado também favoreça ambientes que propiciem isso. Tem muito, é disso que você falou, da gente equilibrar nossas expectativas, né? Foca só no perfeito, e tem algumas áreas que a gente sabe que o mercado ele é mais complexo, que ele tá mais concorrido, enfim, que as empresas ainda não se adaptaram tanto. Então a gente precisa ter esse alinhamento de expectativa entre o que a gente quer, entre qual é o nosso sonho, o trabalho dos sonhos, e o que o mercado está oferecendo para o momento, né?
E aí eu queria até te perguntar, assim, isso entra dentro dos seus atendimentos, esse olhar para o mercado, entender como que as coisas estão rolando? Sim, quando a gente vai pensar, por exemplo, eu tenho alguns serviços e o primeiro deles, assim, o primeiro passo seria a estruturação de um plano de carreira, que a gente tem todo esse olhar interno para entender a questão de perfil e tudo mais, mas depois a gente também tem um olhar externo para pensar que tipo de empresa, que tipo de vaga se beneficia daquele profissional com aquele perfil. E aí é a hora que a gente põe o pé no chão, porque é uma coisa eu falar, ai, o que que eu amo fazer, ai, faria até de graça, porque eu amo fazer. Ok, mas que vaga de verdade, real, oficial existe com esse perfil, né? O mais próximo possível desse perfil. E aí tem alguns mentorados que trazem, poxa, eu só vou procurar vagas em empresas que aceitem home office, ou só vou procurar vagas em empresas que sejam do segmento X, porque esse outro segmento aqui eu não quero trabalhar. Então, isso ajuda a tomar decisões melhores e aí a gente olha para o mercado. Então, dependendo do que é importante para cada profissional, a gente vai buscando, então, posições que façam sentido. Tendo esses critérios, fica mais fácil pesquisar. Porque se você abre lá e fala, bom, gerente de vendas, sei lá, tem um monte de opção, mas aí a gente vai pensando em outros critérios, perfil da empresa, localidade, se é home office ou não é, depende do que cada profissional valoriza. Então, sim, a gente olha para esses dois aspectos para olhar para dentro, mas também colocar os pés no chão e falar, ok, vamos lá, o que que o mercado realmente oferece? Talvez não seja exatamente o que você busca, mas pode ser uma vaga trampolim. Ah, eu não consigo ir para essa vaga aqui ainda que tenho desejado, home office, por exemplo, eu ainda não estou qualificada para essa vaga nessa empresa que oferece home office. Mas existe outra vaga que pode ser um trampolim, que não é o que eu queria ainda, mas ela vai me dar mais experiência para lá no futuro eu tentar essa outra. Então, isso também pode fazer parte da estratégia. Se eu não conseguir a vaga dos sonhos agora, dos sonhos bem entre aspas, né, como a gente comentou, mas se eu não conseguir ela agora, o que que eu posso fazer para ficar mais perto dela, para num próximo movimento de carreira eu conseguir alcançá-la? E que importante, né? Porque eu acho que cai muito no que a gente falou da expectativa. Que às vezes a gente já quer a vaga perfeita, já quer aquela vaga top lá, e não necessariamente isso vai acontecer. Então, essa aceitação, né, do que é possível hoje, eu acho que é bem importante. E aí, só fechando a questão do trabalho dos sonhos, que eu acho importante que a gente fale aqui, é questionar qual é o trabalho dos sonhos para você. Então, para mim, vem muito a questão do concurso público, né? Que antigamente a vaga dos sonhos de todo mundo, entre mil aspas, era o concurso público. E aí muitas pessoas questionam, né? Cara, faz sentido para mim? Ou não questionam e vão para o emprego que não gostam. Então, eu acho que é importante a gente falar sobre isso um pouquinho também, para que questione o que faz sentido para você. Então, empreender. Eu vou empreender porque minha amiga está empreendendo, mas para você, faz sentido isso? Isso foi uma coisa que foi bem importante na minha trajetória, assim. Eu acho que todo mundo deveria se questionar também. Com certeza, Ká. Até coincidentemente hoje, né, eu estava conversando com a minha mãe, ela viu na TV falando sobre um concurso de alguma cidade que abriu, e ela virou para mim dando risada e falou: Vai lá, Valesca, presta o concurso. Eu falei assim: Ah, mãe. E ela falou brincando, porque ela sabe que hoje não faz, né, sentido, e ela sabe que eu brinco, né, com essa ideia do concurso público, porque tem muito, né, aquela história, o primo que prestou, o primo, né, que foi, Aham. alcançou aquela meta e tal. Então ela deu risada, né, porque ela falou, nossa, nada a ver com a Valesca, né, ir por esse caminho. Bom, não sei no futuro, né, quem sabe, mas hoje, na Valesca de hoje, desse recorte aqui, hoje não está dentro dos meus planos. E essa questão do concurso é um exemplo, mas claro que tem muitos outros, né? Eu tive também um mentorado que trouxe esse questionamento, porque ele passou num concurso que ele tinha se inscrito há muito tempo, e aí ele tinha acabado de trocar de emprego, tinha acabado de entrar numa outra empresa, e que também foi um resultado bacana de uma preparação que ele fez comigo, e no fim, até onde ele compartilhou comigo, ele optou por ficar onde ele está mesmo, e ele não assumiu a vaga nessa empresa que ele tinha passado, né, que era um concurso público. E eu imagino que deve ser difícil para ele tomar essa decisão, bancar essa decisão, explicar para quem ficou sabendo da decisão que foi essa decisão final, porque vem muito essa questão do julgamento, e eu acho importante pensar que, assim, a gente fala muito da diferença de gerações e isso acaba sendo muito estereotipado, mas
entendendo que para algumas pessoas, principalmente pessoas mais velhas, existia aquela valorização da estabilidade, porque eles vinham de um contexto muito instável. Então, a ideia de ter um trabalho, entre aspas, garantido, estável, que você não vai ser mandado embora, que é certeza que seu salário vai cair todo mês, porque tem empresa privada que não paga certinho, né? Eu escutava muitas pessoas elogiando a empresa, falando, não, tá, a empresa é boa, eles pagam certinho, né? Então você imagina como são as outras que não são boas, né? Que é algo básico, né, de uma relação de trabalho, mas que às vezes não acontece. Então, é compreensível que algumas pessoas valorizem isso e é compreensível que pessoas, inclusive jovens, olhem e falem, ok, com todo esse turbilhão de mudanças que o mundo está passando, eu ainda quero ir para um caminho que me parece mais estável. E, cara, só vai ser feliz. Tá tudo certo se você vê que o concurso público, essa estabilidade te traz felicidade, porque isso te possibilita fazer outras coisas na sua vida, tá tudo certo. E se não for, te desejo coragem para conseguir bancar essa decisão, porque as pessoas vão criticar, mas quando a gente entende o que a gente quer, faz parte, assim como alguém falou para mim, nossa, você vai jogar fora tudo isso aqui que você já sabe, ou que você fez. Não vou jogar fora, eu vou usar de outras formas. Ou poderia ter Aham. respondido, vou, e tá tudo bem, se fosse o caso, né? Claro que a gente não precisa ser grosseiro com o outro, mas faz parte definir alguns limites e mostrar que no fim, quem vai viver com as consequências dessa decisão sou eu. Então cabe a mim decidir. Se no futuro eu mudar de ideia, mudei. E tudo bem também. Pelo menos eu experimentei essas possibilidades, né? Eu acho que quando a gente entende que a possibilidade de eu tomar uma decisão errada nem é tão ruim assim, porque depois eu vou lá e mudo. Eu brinco que assim, você não é uma árvore, você pode se movimentar, você não tem que ficar ali para sempre. Então, se você tentou e não deu certo, muda. Não precisa, né, mudar, dê um tempo para ver se é aquilo mesmo, né? Não precisa ir dentro de um mês já querer trocar, mas experimente, vivencie. E não tem idade para isso também, porque não importa a faixa etária, a gente pode experienciar isso, tendo um planejamento, tendo uma estrutura. Não é para você sair se aventurar sem ter nenhuma reserva financeira, sem ter nenhuma ideia do que você vai fazer, não é isso. Mas está tudo bem você mudar de ideia, se planejar, se estruturar e fazer. Se der errado, você vai mudar de ideia, você vai se planejar de novo e vai reestruturar e vai atrás do seu novo sonho. Então, eu admiro pessoas que vão atrás do que elas querem, seja o concurso, seja o empreendedorismo, seja outros caminhos. O importante é a gente ser feliz. Ai, fantástico. E aí, pegando então esse gancho, né, que você falou que o importante é planejar. É, é muito importante, acho que a gente, além do planejar, colocar as coisas em prática também, né? Uhum. Mas o que que você costuma sugerir para quem está querendo construir um plano de carreira, quem pensa, eu quero, daqui a tanto tempo, eu quero alcançar tal patamar, e o que que eu faço para chegar lá? E também se Uhum. você acha válido que construir um plano de carreira para quem pensa em empreender ou para quem já está empreendendo. Com certeza, acho que um plano de carreira ele vale para todos nós, porque o concurso público é uma carreira, empreender é uma carreira, trabalhar como funcionário é carreira. Então, qualquer opção que a gente escolher faz sentido. Porque, por exemplo, quando eu vou trabalhar com a estruturação de um plano de carreira com um profissional que vem fazer uma mentoria comigo, a gente tem toda uma metodologia, né? Nós passamos por várias etapas, e quando a gente vai fazer o plano de ação mesmo, nós olhamos para 4 fatores. Não sei se isso vai ser atualizado no futuro, mas por enquanto são esses 4. Nós olhamos para a educação, para entender o que eu tenho hoje versus o que eu preciso ter para esse cargo que eu desejo. Experiência, se tem algo de experiência que eu preciso ainda adquirir para poder ocupar esse cargo dos meus sonhos. Soft skills, para entender também as habilidades não técnicas, né? São as comportamentais que eu preciso desenvolver. E eu olho também para networking. Eu acho que muita gente esquece disso, mas o networking eu adiciono como um dos elementos importantes para a gente poder planejar nossa carreira e entender que movimentos eu tenho que fazer para sair de onde eu estou, para chegar onde eu quero. E se eu for pensar no empreendedorismo, eu vou enxergar os mesmos elementos. Então, o que eu preciso aprender tecnicamente? Que soft skills eu preciso desenvolver? Que experiências que eu preciso ter? Por exemplo, será que eu preciso ter mais experiências com empresas desse perfil, com profissionais de determinado perfil?
Que tipo de experiência eu preciso ganhar? Eu preciso dar mais palestras para poder ter mais experiência e melhorar meu oratório? Então, pode ser que a experiência seja um fator. E o networking também, que a gente vê que faz muita diferença na questão de business e empreendedorismo. Então, os mesmos critérios a gente pode aplicar para os dois universos, dois, três, quatro, né? Várias possibilidades de carreira. A única questão vai ser, se eu estou buscando empreender, eu vou ter outras etapas que vão vir depois, porque eu decidi empreender, entendi que eu preciso desenvolver aquelas habilidades, mas aí eu vou ter que depois pensar em questões do negócio, montar um plano de negócios, estruturar isso, que é diferente de quando eu vou ser funcionária numa empresa, que eu chego lá e a empresa já existe, né? A empresa está pronta, o que eu vou ter que absorver como é aquele cargo, como são as relações dentro daquela empresa, como são as atividades, mas é um passo extra quando a gente pensa no empreendedorismo, porque eu tenho que criar a empresa também. Mas a ideia de ter um plano de carreira é fundamental para profissionais que vão seguir qualquer um desses caminhos. Porque quando a gente tem um plano, a gente sabe para onde a gente está indo. E está tudo bem, acho que vale reforçar que plano ele não está gravado em pedra. Ele pode mudar, ele vai mudar. Porque nós mudamos. Então, você está indo para um lugar e depois você percebe que você quer outra coisa. E está tudo bem mudar de ideia. O que facilita é que, em vez de eu virar tudo de ponta cabeça e sentir que eu não tenho ideia do que eu estou fazendo da minha vida, eu vou olhar para o meu plano antigo e falar o que é desse plano, eu vou fazer alguns ajustes. Mas não é como se eu tivesse que, nossa, vou reinventar tudo do zero. Então, tendo o plano de carreira feito uma vez, depois é só você atualizar, você não precisa fazer todo esse processo de novo. As reflexões, sim, mas entender a estruturação dele é algo que a gente faz uma vez só. E quando a pessoa faz um plano de carreira ou o que ela quer fazer, ela necessariamente tem que saber onde ela quer chegar, porque eu imagino que não necessariamente isso acontece, né? Justamente por tudo que a gente Exato. conversou aqui hoje. Exato, por isso que antes de chegar no plano de ação, existe toda essa etapa anterior que a gente falou do autoconhecimento, de se fazer algumas perguntas para entender o que faz sentido para você, para depois entender qual vaga combina ou qual formato de trabalho se beneficia do seu perfil, para aí depois chegar no plano de ação dos gaps. Então, a primeira etapa é mesmo buscar ferramentas que te ajudem a se conhecer melhor, para depois a gente olhar para o mercado, para depois fazer o plano de ação. E é muito interessante que nessa etapa, né, de entender o que faz sentido para você e tal, quando eu vou fazer os atendimentos, eu tento deixar, né, cada um muito à vontade, para o que a pessoa quiser compartilhar. E eu já escutei coisas do tipo, nossa, quando eu era criança, eu queria ser atriz. Eu pegava, fingia que, sei lá, o controle remoto era o microfone, eu cantava, né? E às vezes a pessoa vai falando e ela acha que, ai, Valesca, mas desculpa, me desviei do assunto, não tem nada a ver. Eu falei, tem a ver. Não quer dizer que você vai virar atriz ou cantora, mas o que é que você gostava, né? O que dessa atividade que você gostava? Porque tem algo nas entrelinhas. Eu tive uma mentorada que ela contou que um dos principais hobbies dela era cozinhar. E o cozinhar, para ela, tinha esse significado de propiciar um momento agradável para outras pessoas. Então, não necessariamente ela tem que ir e trabalhar como cozinheira ou chefe ou alguma coisa relacionada à alimentação, mas entender que para ela um valor muito importante é propiciar momentos agradáveis para os outros. E a gente foi pensando dentro da formação dela o que existe que ela poderia usar para que ela estivesse num cargo que pudesse fornecer isso para ela, a possibilidade de oferecer um momento prazeroso para outras pessoas. Então, foi um trabalho muito, muito legal, que a gente consegue conectar elementos que parecem que não tem nada a ver, mas na verdade tem, porque nós somos construídos de todos esses pedacinhos. Então, eu gostar, por exemplo, de ensinar, eu já fui professora de idiomas, já dei aulas de inglês, de espanhol. Quando era criança, minha mãe vivia falando que eu ia ser professora, porque eu brincava de lousinha, aquelas coisas. Eu gostava. E na escola, eu gostava de ensinar os colegas quando tivessem dúvidas. Então, eu tinha essa coisa de querer ensinar. Quer dizer que eu vou ser professora? Não necessariamente. Aí eu fui para o RH, falei, ok, tem área de treinamentos? A área de treinamentos dentro de uma empresa é uma área que se aproxima disso. E hoje o que eu faço, que é mentora de carreira, né, eu trabalho com mentorias, eu acabo me aproximando dessa questão do ensinar, de ver a outra pessoa se desenvolver. E eu me lembro que eu comecei a trabalhar com 16, 17 anos,
Eu ficava tão feliz quando eu dava aula de inglês e a pessoa saía falando, nossa, teacher, agora eu consigo montar frase dessa e daquela forma. Eu falava, que legal, uma pessoa que achou que era tão difícil, saiu, né, depois de estar comigo, ela saiu com mais conhecimento e mais confiança. E isso me dava muito orgulho, eu ficava muito feliz. Então, hoje eu não dou mais aulas de inglês, mas esse elemento que me motivava está presente no meu trabalho atual. Então, a gente faz uma viagem, assim, para... Eu brinco que a gente vai viajar na maionese mesmo, porque coisas que parecem nada a ver, na verdade, tem a ver, que tem a ver com a nossa personalidade. Então, é muito bacana esse olhar interno para depois olhar para fora, para depois chegar no plano de ação. Legal. Nossa, adorei esse caminhozinho final. Ai, que bom, Jana. É que você já se organizou muito bem, mas se você quiser, vai ser um prazer a gente fazer o seu plano, né, para entender. Mas é que hoje você super se encontrou com o que você faz, né? Super, sim. Ai, dá para perceber. Ai, que bom. É gostoso, né, quando a gente consegue unir essas pecinhas e falar, nossa, sempre vai ter novos desafios, a gente não vai parar ali. Ah, é a vaga dos sonhos, vou ficar ali para sempre? Não, depois vai vir outra. Depois vai vir outra meta. Só que a gente já vai sabendo o caminho, né? Como identificar isso, como se encontrar. E é tão gostoso que as pessoas percebem no nosso trabalho que a gente faz aquilo com amor, né? Que a gente está dando o nosso melhor. Sim. Então é muito prazeroso. Ai, que papo bom! Muito, Adorei também. nossa, quanta coisa boa, né? Bom, acho que dá para a gente concluir, então, com isso. Eu ia fazer um resumo, mas essa fala que a Valesca trouxe já pega tudo, já resume tudo que a gente trabalhou. Ai, que E, bom. ai, gente, eu achei. Ah, eu amei a conversa, Ai, fantástica. Valesca, obrigada. Também muito adorei. obrigada. Sintam-se Acho que. abraçadas à distância. Eu acho que, bom, espero que para os nossos ouvintes também, né, tenha trazido essa luz, as reflexões que precisam ter, né? Principalmente a questão de tipo, olha, não seja só escolhida, né? Vamos fazer um trabalho interno aí para você ir atrás do que você quer. Sim. Então, Valesca, eu queria assim duas coisas. A primeira é para quem está começando, né? Para quem está pensando em, putz, eu preciso, não estou satisfeita, não faço ideia do que eu gosto, não quero meu trabalho. O que que você indica? Então, assim, livros, palestras, vídeos, né? E para fazer o seu jabá também, para falar do seu trabalho. Eba, deixa eu pensar aqui nos livros. Bom, o primeiro livro que eu indicaria é um chamado Essencialismo, e tem um que é do mesmo autor que se chama Sem Esforço. Esses dois livros eu recomendo muito, porque o essencialismo, ele fala sobre a gente entender o que é realmente importante para a gente. E logo no início, ele já fala sobre a gente usar a palavra prioridade no singular. Então, isso deixou muito claro para mim como que eu achava que eu estava priorizando, mas na verdade eu estava fazendo várias coisas ao mesmo tempo. E se tudo é urgente, então nada é urgente porque tem Nada a mesma urgente. prioridade, né? Então, esse livro me ajudou muito. E o Sem Esforço, que é do mesmo autor, ele fala sobre como a gente encontrar o primeiro passo, o primeiríssimo passo para começar algo. Muitas vezes a gente acha que o problema é gigantesco, a gente não sabe por onde começar. E, na verdade, se eu der um primeiro passo, por exemplo, mandar uma mensagem para tal pessoa, já é o primeiro passo para eu resolver um problema que é muito maior, né? Porque vem numa sequência de ações depois disso. Mas eu emperro naquela primeira, então identificar qual é a primeira ação, isso nos ajuda bastante. Então, esses são os dois principais livros, mas tem muitos outros que eu poderia citar. Tem um que me inspirou muito também, chamado A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. Maravilhosa. Quase todo mundo já leu, né? Porque ele é muito bom e ele é um livro que eu li devagar, porque conforme eu lia, eu sentia que eu precisava, a cada capítulo, dar uma pausa para absorver, para internalizar tudo que eu estava lendo, para lidar com essa questão do perfeccionismo, que muitas vezes é o que nos impede de começar. A gente quer tudo tão perfeito que a gente não faz. E quando a gente se desprende e entende que faz parte eu não ser perfeita e que faz parte eu, com algumas pessoas de confiança, compartilhar as minhas vulnerabilidades e falar, gente, eu também fico nervosa para falar em público. É uma forma de começar a falar em público e falar, pessoal, estou aqui, essa primeira vez que eu estou aqui participando, estou me desafiando. As pessoas se inspiram em pessoas reais.
Então, a gente pode tirar essa casca de perfeccionismo que ninguém está acreditando, que todo mundo aqui tem defeito, né? Então, a gente quer mentir para quem? Até para nós mesmos. E faz parte. E é muito legal que ela fala que a gente não precisa abrir o coração para todo mundo, mas dentro do que a gente se sentir confortável, disposta, a gente poder mostrar um pouco de quem nós somos. Esses são os 3 que me vêm à mente, mas deve ter mais aí se eu puxar na memória. E fala um pouco do seu trabalho, então, agora, né, das mentorias que você Isso. oferece. Além, claro, dos livros, né? São vários recursos interessantes, mas tem também, né? Falar comigo é um ótimo primeiro passo para começar a gerar esse movimento, para, no mínimo, você entender, né? Qual caminho seguir, e se der tudo certo, né? A gente continua nesse processo juntos. Então, o melhor caminho a me encontrar é pelo meu site, que é valescapetec.com. Lá tem os meus contatos, lá tem as informações, minhas redes sociais, para que você possa falar comigo pelo WhatsApp, agendar um bate-papo comigo, gratuito para a gente se conhecer, então fique à vontade para falar comigo, como dá para perceber, eu adoro conversar, então vai ser muito bom falar a respeito disso, falar de carreira, adoro conhecer pessoas novas, conhecer as histórias delas e poder ajudar da melhor forma, então vai ser um prazer conversar com vocês. Muito bom, amei, muito obrigada por ter participado. Obrigada. Amei o bate-papo, espero que agora você esteja mais calma, que seja tudo bem. É um bate-papo Ai, mesmo. muito As coisas gostoso, né? fluindo, a gente nem percebe. Com certeza, o tempo voa. E eu estou muito feliz, meninas. Obrigada mesmo pelo convite. É um prazer contribuir com vocês e ter, imagina, né, um espaço tão bacana para poder falar sobre o que eu acredito, falar sobre o meu trabalho também. Mas, independentemente, né, de falar sobre o meu trabalho, é ajudar as pessoas a refletirem sobre esses temas que são tão importantes. Já que todos nós trabalhamos de alguma forma, né, como empreendedora, ou no concurso, ou, né, o que seja. Mas para que a gente possa ter um caminho mais saudável para isso. Então, eu agradeço pelo espaço, por poder trazer esses pensamentos aqui, e vai ser um prazer também divulgar, assim que for ao ar, e vocês me avisam, e aí eu me posiciono por aqui também. Ai, obrigada. Obrigada a você por ter participado. Obrigada para quem escutou até aqui, né? Para quem ficou com a gente até aqui. E a gente se vê na semana que vem. Beijo. Combinado. Beijo. Beijos. Tchau, tchau.